Então, galera, decidi fazer esse vídeo aqui às 1h14 da manhã com esse rapaz aí iraniano, sei lá quem é esse cara. O engraçado é que o nome do canal é Saia da Matrix e o cara é comunista. Já começou errado, mas tudo bem, vamos ver. O nome do vídeo é Imposto é Roubo? Não! Os moleque do Ideias Radicais que não sabem o que está falando. Ele vai refutar o fato de imposto ser roubo com argumentos do marxismo, né? Pelo visto o cara gosta muito do Marx, tem um quadro do Marx ali. Então eu vou começar aqui nos 18 segundos do vídeo, porque no começo ele só fala de um outro vídeo que ele fez e, enfim, foda-se, vamos ver. Pois é, você já deve ter escutado aqui na internet a expressão imposto é roubo. Para quem não vive o submundo da internet, essa expressão por si só parece um absurdo. Porém, o argumento base é, ora, o Estado vem e pega algo que é meu sem o meu consentimento, então isso é roubo. Então isso é tratado por uma criançada aqui da internet, e alguns nem tão crianças assim, mas que se comportam como crianças, pelo menos quanto à forma de tentar entender o capitalismo. Você percebe que o argumento do cara vai ser ruim quando a refutação do argumento começa com ele falando que quem faz esse argumento é criança. Já começou ruim, já começou assim, maravilhoso. Já sei que o argumento vai ser uma merda, mas tudo bem, vamos continuar. Imposto é o condicionante para a existência do capitalismo. Na verdade, ele é o condicionante para a existência do Estado. Porque, afinal de contas, através dos impostos que o Estado consegue se manter. Sem imposto, sem Estado. E sem Estado, sem capitalismo, sem esse tipo de relação de produção. Porque o capitalismo ele tem como premissa a propriedade privada dos meios de produção. Ora, só há propriedade se houver Estado. É o Estado que confere o direito de propriedade. Portanto, só há capitalismo se houver propriedade privada dos meios de produção. Só há propriedade privada dos meios de produção se houver Estado. Só há Estado se houver imposto. Portanto, imposto é condicionante para a existência de capitalismo. O cara, ele confunde duas coisas, que é o seguinte, que é realidade com a verdade. O que é isso? Por exemplo, se eu falar que crianças estão passando fome na África, isso é uma constatação da realidade. Plano físico, digamos assim, né? E se eu falar, por exemplo, 1 mais 1 é igual a 2, isso é uma constatação da lógica, que é o mundo da racionalidade, ou a priori. E se eu falar que crianças estão passando fome, é o mundo a posteriori, o mundo físico, entendeu? A lógica é o mundo metafísico, da racionalidade, da razão, essa categoria, a superior, que é onde está a verdade, que é as coisas eternas, entendeu? Imateriais, essenciais, e o mundo físico. Ele, porque ele é um materialista, obviamente, ele acha que não existe isso. Ele confunde as bolas. Então ele acha que o que é verdadeiro é o que é real é verdadeiro, o que não é. Isso não faz nenhum sentido. Porque se fizesse sentido, então a lei de ação e reação não existe. Porque a lei de reação e reação sempre diz que algo é movido por outra coisa, que é movido por outra coisa. Bom, se a natureza física, se a física, as coisas físicas têm essa natureza de ser movida por outras coisas, obviamente algo que transcende isso as moveu. Então, no mínimo, existe algo que transcende o físico. Eu não estou nem falando de Deus, eu estou falando que no mínimo existe algo que transcende o mundo físico, que deu movimento a essas coisas. Porque tudo no mundo físico responde a isso. Então, de onde elas surgiram? Como que algo cria ele mesmo, entendeu? Então, ele confunde as bolas com ele. Porque ele diz que, hoje, como é que funciona hoje, por exemplo? O Estado, certo? Não o Estado, mas o sistema do Estado, que funciona através dos políticos, dizem que vão proteger a sua propriedade privada. Só que mesmo que se magicamente o Estado conseguisse proteger sua propriedade sem violar a sua propriedade através dos impostos, mesmo assim, estaria errado. Mas nem para ser assim. Porque ele viola a sua propriedade para proteger a sua propriedade. Então o argumento dele está errado nos dois sentidos. Tanto se tudo fosse matéria, e se existisse, e mesmo se não fosse assim, ele ainda estava errado. Então ele já começou 2 vezes errado com um argumento. É maravilhoso, o marxista é fantástico. Para existir roubo, tem que existir propriedade. Portanto, para existir roubo, tem que existir Estado. Porque só existe propriedade se existir Estado. Não, cara, puta merda. O Estado viola a propriedade privada para mantê-la, é como um parasita.
O Estado é literalmente um parasita. Um parasita, ele não depreda o animal que ele está parasitando por completo, porque senão ele fica sem. O que o parasita faz? Ele pega pouco do animal. Porque se ele pegar tudo, fudeu, ele é um parasita, ele vive do outro. Então é óbvio que ele não vai pegar tudo do outro. Se ele pegar tudo do outro, ele se fode. Então assim, e é incrível, cara, porque é uma coisa tão óbvia. É uma coisa tão óbvia. Como é que alguém não percebe? A pessoa tem que... Ou ela tem que ser muito burra, assim, é muito burra mesmo, assim, um animal, um tapado, um imbecil. Ou a pessoa tem que ser ignorante mesmo. Tipo, ignorante não, a pessoa tem que ser mau caráter, entendeu? Porque não tem como, é uma coisa tão óbvia, cara. O Estado é literalmente um parasita. Ele é um parasita, é a definição do parasita. E o cara tá falando que não é, que o Estado... Que como que o capitalismo vai se sustentar sem imposto, mas o Estado justamente faz... Ai, cara, vamos continuar, vai. E se vocês entenderam, para existir Estado tem que existir imposto. Então imposto não é roubo. Não tem como ser, né? Aí, novamente, ele tá confundindo as bolas aqui. Ele tá falando que o Estado confere. Tá, mas primeiro, quem permitiu? Ah, o Estado confere. Tá, primeiro, não existe o Estado. Existem políticos que se valem do Estado. Quem autorizou os políticos pra se valer do Estado pra pegar minha propriedade de impostos? Quem? Porque pelo que eu saiba, a Constituição Magna do Estado... Ela foi assinada por Luiz Inácio Lula da Silva. Ela foi assinada por Aécio Neves, Michel Temer, o Imael, cara, o Sarney. Quem concordou com esses caras? Eles falam que a Constituição é a lei do país, né? Pensa, sei lá, a tia Lourdes que mora em Roraima. Ela chegou e falou, eu concordo com o Sarney. Vai lá, Sarney, assina aí que eu concordo com a Constituição. Mas Dona Lourdes nem deve saber o que é Constituição, cara. Como é que você fala que a Dona Lourdes... Porque assim... Teoricamente, o Estado, pro imposto ser legítimo, as pessoas deveriam concordar, porque afinal é propriedade dela. Então as pessoas deveriam legitimar a Constituição, que aí os políticos, através da Constituição, no sistema do Estado, vai lá e pega o imposto. Só que nem isso, nem para ser uma escravidão voluntária, que a pessoa vai lá e concorda em ser escravizado. Não, nem isso. Mas vamos lá. Mesmo se esse argumento fosse certo, onde que tá refutado que o imposto é roubo? Ele tá falando, nesse argumento, ele tá falando que o imposto é um condicionante pro próprio capitalismo funcionar. Primeiro, vamos lá. Propriedade privada não é exatamente sobre capitalismo. Propriedade privada é um sistema ético em que, com a sua propriedade, você tem legitimidade para fazer com ela o que você quiser, contanto que você não viola do outro. E um dos sistemas que admite a propriedade privada é o capitalismo. Você pode ter outros tipos de sistemas, por exemplo. Você pode... por exemplo, você pode ter uma propriedade, você junta com outras pessoas, você compra uma outra propriedade e lá você, naquela propriedade, você admite com seus amigos, com seus sócios, que a gente pode usar esse pedaço aqui para fazer tal coisa. E aí, junto com seus amigos, você vai assinar um contrato sobre aquela propriedade e todos vocês vão ser donos daquela propriedade. Você pode fazer um comunistão naquela propriedade. Você pode admitir o sistema marxista dentro dela, dentro da sua propriedade. É uma das possibilidades. Você não quer dizer que se você tem propriedade privada, você automaticamente está no capitalismo. Isso não existe. Você pode ter propriedade privada e ter outros tipos de sistemas econômicos, por exemplo. Isso é um erro que geralmente as pessoas cometem e geralmente marxistas burros cometem. Mas vamos continuar vendo. Sem Estado, o máximo que pode existir é posse. Mas qual é a diferença da posse para a propriedade? Bom, a propriedade é prescrita por um ente. O ente que prescreve a propriedade é responsável por mantê-la. No caso, a posse não é prescrita por ninguém. É algo que você pode possuir, que você pode pegar, construir, pode estar usufruindo. Só que a posse não há nenhum ente responsável por mantê-la consigo. Portanto, é você mesmo responsável por isso. Nesse caso, a manutenção da posse se dá pelo uso da força. Se você tem força, você mantém a posse contra quem quer que seja que queira tomar isso que você está usufruindo. A questão, se o objeto ou o meio de produção vai ficar com você ou com quem tem interesse nele, vai ser resolvida pelo uso da força. Toda a posse é delimitada pelo uso da força. Seja a sua força contra a força de um inimigo, seja a força imposta pelo ente que lhe prescreveu a propriedade. Ele está falando que a posse você pode ter, possuir, mas não existe um ente que a garanta. Um ente no sentido que ele está atribuindo aqui é
uma empresa ou, sei lá, alguma coisa. Só que é o problema. Ele fala que esse ente tem que necessariamente ser o Estado, quando não precisa ser o Estado. Por que tem que ser o Estado? A gente tem hoje sistema de proteção de propriedade sem precisar ter o Estado. Mas aí não, o Estado rouba você, ele te faz de refém, parasita, e você fica a par desse sistema. Se a gente tivesse... Ele não precisa acabar com o Estado. Você pode ter, sei lá, um sistema muito liberal, econômico. Com o tempo as pessoas iam enriquecer, porque isso é óbvio que a liberdade econômica enriquece. Isso é muito óbvio, cara. Joga aí no Google aí, Liberdade Econômica 2018. E depois joga IDH. E compara os países. É óbvio, assim, é gritantemente óbvio. Isso não tem como você refutar isso é óbvio. E com a riqueza que as pessoas iam adquirir num sistema de livre mercado, elas poderiam contratar segurança privada, elas poderiam ter armas, sei lá, elas poderiam ter... Existe uma infinidade de empresas privadas que poderiam fazer esse sistema de segurança, entendeu? E não um sistema de segurança. Poderiam ter armas, por exemplo, para um sistema de segurança, segurança privada, sistemas melhores de lidar com a bandidagem, de evitar o crime também, não só de lidar com o crime, mas de evitar o crime. Pô, por que tem que ser o Estado? Que pressuposto é esse que esse cara tá... Não tô entendendo. É um marxista mesmo, é foda. E aí eles fazem algumas confusões. Por exemplo, seu corpo é a sua propriedade. Ora, isso é uma estupidez. Seu corpo é você. E é absolutamente diferente de ser a sua propriedade. Tem um salto lógico aí. Como eu expliquei, propriedade é sempre prescrita. Você transformar algo descrito, ou seja, aquilo que é seu corpo, em sua propriedade, é, logicamente, um salto. Seu corpo não é sua propriedade porque ele é inalienável. Como eu disse, propriedade é uma posse transformada em propriedade. Ou seja, é algo que você usufrui, que é prescrito por um ente como seu. Esse ente que prescreve tem o dever de garantir esta prescrição. Não há necessidade de prescrição no seu corpo, porque ele é você, e ele não é uma posse, porque ele não pode ser tomado de você. Por exemplo, se alguém te escraviza, não quer dizer que essa pessoa tomou seu corpo, quer dizer que essa pessoa usou a força para lhe obrigar a fazer alguma coisa. Portanto, não existe propriedade natural. Ele acha que a minha matéria controla a minha matéria. Qual a lógica disso, cara? Não, eu poderia fazer um puta argumento aqui pra debater essa questão de metafísica, de alma e tal. Mas, cara, isso é uma coisa tão óbvia. Como que algo pode controlar a si mesmo? Isso não existe. Isso não existe. Um computador, para uma inteligência artificial, ela pode chegar a um ponto dela ser tão inteligente que ela cria outras inteligências artificiais? Sim. Mas quem criou ela primeiro? Tudo que existe sempre tem algo por trás dela, maior que ela, que a criou. Isso é óbvio, isso é auto-evidente, cara. Isso é auto-evidente. Então ele faz essa confusão achando que eu sou o meu corpo. Isso é tão burro, isso é tão burro. Por exemplo, o nosso corpo, todo dia, ele perde átomos, né? Ele perde átomos e repõe átomos, todo dia. Então, o que é meu corpo? É aquele argumento do navio lá, aquele argumento da Grécia lá, do navio que sai do porto, e aí ele vai parando em vários lugares, e toda vez que ele para, ele troca uma parte do navio, e daí quando ele volta pro primeiro porto lá, ele já trocou todas as peças. E aí, aquele navio é um navio? Não, lógico que não, porque toda hora ele tá trocando. Toda hora ele tem uma eterna mudança. Então não existe eu ser eu, o meu corpo ser eu, né? Isso não existe, não tem como, é impossível. Então é óbvio que existe algo por trás dele que é maior que ele, que o meu corpo, a matéria do meu corpo, que o controla. Isso é muito óbvio, isso é gritantemente óbvio. Tem que ser muito burro pra negar uma coisa dessa, ou não uma coisa dessa, mas tem que ser muito idiota, cara. Mas tem que ser muito idiota. Arrumou aquela confusão do corpo, achando que o corpo é eu mesmo, o que já começou errado, e mesmo que fosse, ele falou que, na verdade, isso é baseado numa prescrição e não numa descrição, o que em parte está certo, porque a gente não pode atribuir um dever ser a uma descrição. O que a gente faz? A gente tem a verdade lá, eu controlo meu próprio corpo. Baseado nisso, eu prescrevo uma lei, certo? Eu prescrevo algo que é descritivo. Aí, como ele fala que isso não existe, porque ele acha que o corpo controla a si mesmo, que é um burro, um idiota, um imbecil,
Daí ele acha que então não existe descrição de posse, ou que eu não controlo meu próprio corpo, que eu sou o meu próprio corpo, então eu não controlo meu próprio corpo, então isso não existe, essa lei de autopropriedade não existe, então se ela não existe, então não existe propriedade privada do meu corpo, se não existe propriedade privada do meu corpo, então não existe propriedade natural. Tá vendo, cara? O cara tá numa loucura na cabeça dele. É por isso que eu falo, cara, antes de você ler essas porcarias, antes de você entrar na faculdade, cara, se você tá ouvindo isso e você tá pensando em entrar na faculdade, cara, por favor, estuda umas coisinhas antes, lê algumas coisas antes, porque, cara, tu entra na faculdade, tu vai ser levado pelo meio. Mas eu vou continuar vendo. Propriedade é sempre prescrito. Natural pode ser no máximo posse, algo que você extraiu da natureza, manipulou e que está consigo. Porém, a manutenção dessa posse só pode ser dada através da força. O Estado, então, garante a propriedade, porque ele a prescreve e a garante. Por isso, a necessidade do Estado ter o monopólio do uso da força. Aí, ó. O que eu falei? Ele falou que o Estado, então, é o garantidor dessa propriedade porque ele prescreve. Tá, e daí? E daí que o Estado prescreve? Vamos lá de novo, aquele argumento. Quem falou que o Estado tem que fazer isso? Quem disse? A dona Lourdes foi lá e assinou a porra da Constituição? Legitimou isso? Não. Então e daí que o Estado faz isso? E daí? É a mesma coisa de um cara que chega na sua porta e fala assim, olha o seguinte, crianças estão passando fome na África, isso é muito triste, e a gente tem que ajudar elas. Então o que eu vou fazer? Eu e mais esses caras aqui, o que a gente fez? A gente escreveu um livro falando que todo brasileiro é obrigado a dar 10% do seu salário pra gente ajudar as crianças da África, tadinha delas, né? E a gente assinou, porque a gente concordou. Por que a gente assinou e concordou? Então, obviamente você é obrigado a dar, porque a gente prescreveu aqui, você é obrigado, você tá dentro do Brasil, então você é obrigado. Aí o cara vai falar, vai tomar no seu cu. Não, porra, não, caralho. Agora me explica aqui, qual que é a diferença desses vagabundos pros caras que assinaram a Constituição? Qual? Me explica. Mas eles são deputados, foram eleitos. E daí, mesmo que você admita que eleição, que se o cara for eleito, ele pode fazer o que quiser com a sua vida, né? Porque ele vai poder prescrever leis e mandar você seguir, mesmo admitindo esse argumento que é falho, porque para você admitir as coisas na sociedade, você tem que basear um contrato explícito, livre, certo? Então mesmo nesse argumento de democracia ainda tá errado, porque o cara mesmo que a pessoa vote na pessoa, né, no deputado, quando ele for fazer uma lei, entre aspas, né, uma norma, instituindo alguma coisa, o que ele está instituindo, ele tem que estar num contrato com a pessoa, porque tudo que o Estado vai fazer implica necessariamente em pegar a propriedade. Então como é que o Estado vai pegar a propriedade, os políticos lá vão pegar a propriedade de alguém que não está num contrato? Ele só vai pegar, foda-se, eu vou pegar. E mesmo assim, e os outros pessoal que não votaram neles? Então não adianta vir com aquele papinho absurdo de dizer, não, vão haver cartórios privados que vão prescrever o direito de propriedade. Eu posso contratar o que eu quiser. Sim, amiguinhos, aí eu contrato um que diz que é meu, você contrata um que diz que é seu, e nós vamos resolver isso na base da porrada. Porque você vai dizer, eu vou contratar a minha empresa de segurança. Aí eu digo, eu vou contratar a minha e nós vamos resolver na base da porrada. Olha, de novo, cara, usando a falácia da porra do argumento da força. Puta que pariu, que cara idiota, mano. Maluco, isso já acontece. A gente já tá nesse estado. A gente já tá nesse momento, cara. Como é que consegue ser burro, cara? Como consegue ser burro, cara? Ele esquece que a gente já vive nisso. Porque nada garante divinamente, né, no caso, que a minha propriedade que eu tenho é a minha mesmo, e a do outro cara é a dele mesmo, assim, sabe? Que ele não vai roubar, que ele não vai fazer maldade. Não existe nada no mundo que garante isso. Não existe coisa perfeita. Ele tá fazendo uma falácia de apelar para o mundo perfeito. Que ele fala assim, mas você é anarcocapitalista? Tá falando que se não tiver Estado, vai ser tudo lindo, mas não tem como, porque algumas pessoas vão roubar, vão fazer sacanagem, então aí tá refutado. O que é
imbecil pra caralho, é coisa de criança isso aí, mas tudo bem, vamos continuar vendo. Ele é um marxista, né? A vida já fode ele pra caralho. Não interessa pra onde se leve essa discussão, sempre vai ser resolvido na base da porrada, ou vai ser realizado um acordo. Porém, se as forças dominantes na sociedade realizarem um acordo, estarão realizando aquilo que nós chamamos de pacto social ou contrato social. Meu Deus do céu, ele tá falando, o cara tá querendo justificar o roubo através de um contrato que ninguém assinou. O cara tá querendo me falar de uma porra de um contrato que ninguém assinou. Chega, eu não vou ver esse vídeo, foda-se, acabou o vídeo, foda-se.